A primeira epístola de João, capítulo 1, até o versículo, capítulo 2, 1 e 2, até o versículo 6. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Filhinhos, se confessarmos os nossos pecados, aí sim, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, aquele que se deu, se entregou por nós, que se tornou propício diante de Deus quando se entregou. Deus o aceitou. Isto é que quer dizer propiciação. Ele foi propício à demanda de Deus Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. A palavra guardar também é a palavra obedecer. Aquele que diz eu o conheço e não obedece ou guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha o versículo que eu disse para vocês. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, ou deve também andar, assim como ele andou. O texto eu traduzia muitos anos atrás, mais ou menos assim, né? Aquele que diz que está em Cristo, fica obrigado, à medida que anda com Cristo, a andar como Cristo. Ou seja, se você diz que está em Cristo, não tem como. À medida que você anda com Ele, o resultado natural, você vai andar como Ele. Você vai ter a marca do amor, do cuidado, do carinho, da pessoa, da misericórdia de Jesus na sua vida. Vai vazar. Cristo em nós. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, esta é uma noite muito especial. Teu povo se reúne na Tua presença. E eu tenho certeza, Pai, que aqui as portas do céu se abrem para uma manifestação poderosa do Teu poder e do Teu Espírito aqui nesse lugar. Onde a Tua palavra é aberta, Senhor, lida, explanada, compreendida, acatada, guardada no coração. Senhor, aí a vida, a restauração, a cura, a libertação, a salvação, porque a Tua palavra é palavra de poder, é palavra de Deus para nós. O Teu povo se reúne aqui hoje, Senhor, para Te adorar. Já o temos feito através das músicas, Senhor,
através dos cânticos, das ofertas, da entrega pessoal de cada um de nós aqui neste lugar, amando, abraçando, cuidando do nosso irmão. Estamos aqui como um grande ajuntamento dos pequenos ajuntamentos desta igreja que se reúnem para celebrar o teu nome, Jesus. E hoje nós pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco através desta palavra, que durante a semana, quando nos reunirmos em pequenos ajuntamentos, a tua palavra continue fazendo diferença em cada um de nós e nos levando a sermos cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós vamos fazer uma introdução, e é sempre importante quando você ler um livro da Bíblia, até para compreender um versículo, que você compreenda o contexto, o autor, que você leia o mesmo livro várias vezes, para compreender a linguagem característica daquele livro. A primeira carta, ou a primeira epístola de João, é a primeira de uma série de 3 cartas endereçadas, ou seja, enviadas aos irmãos da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, escritas de Éfeso. João era um pastor, um bispo, um líder em Éfeso. João viu a igreja nascer, crescer, e foi aquele que escreveu também o livro do Apocalipse. Portanto, ele viu a igreja ser perseguida, e ele mesmo foi exilado para a ilha de Patmos, e ali foi perseguido, e ali esteve porque ele pregava a palavra de Deus e não negava a palavra de Deus. Embora não seja identificado no livro, ou identificada a autoria de João, o livro só podia ser João, pelas palavras correspondentes aos evangelhos, as demais epístolas. Mas nesta epístola nós estamos falando de João, irmão de Tiago, aquele de Atos 12, 2, filho de Zebedeu, Mateus capítulo 10, 2 a 4, e chamado por Jesus de filho do trovão. Ao contrário do que parece, João, a despeito de ser aqui uma pessoa já idosa, ele é um indivíduo temperamental. Aliás, os discípulos de Jesus eram muito temperamentais. Quem se lembra aqui dos 3 mosqueteiros, né? Falando aqui da nossa caminhada, ele logo disse: se quiser eu arranco a orelha desse, e arrancou mesmo. Jesus teve que botar de volta, porque eles estavam todo o tempo pensando que Jesus iria desbancar o Império Romano através de armas. Os discípulos de Jesus, alguns deles andavam com uma pequena adaga, um pequeno punhal, uma pequena espada. E Jesus tinha que falar todo o tempo da espada que é esta, e não aquela. Porque a despeito de serem apóstolos, homens de Deus, a Bíblia não esconde o defeito destes homens. E João era um deles, chamado filho do trovão. Imagina por quê. Talvez ele falasse alto, como aquele amigo, parente que você conhece, que fala alto que só. Mais alto que o pastor no microfone. João era um dos discípulos próximos de Jesus, sendo testemunha ocular de muitos dos eventos importantes na vida de Jesus. Ele era aquele discípulo amado que inclinava sua cabeça no peito do Senhor, na medida que eles sentavam para celebrar a ceia, que não é como aquela ceia, aquele quadro que nós temos de Da Vinci, nada a ver. A ceia era uma mesa em U, e eles se deitavam apoiando no lado com uma pequena almofada, e por isso João estava mais próximo de Jesus naquela ordem. João era um daqueles 3 que também esteve com Jesus nos momentos de maior intimidade, principalmente no Getsemane e no Monte da Transfiguração. No grupo pequeno de Jesus, composto de 12 apóstolos, dentre eles, Jesus tinha 3, Pedro, João e Tiago, que ele tinha maior intimidade com eles, e que os levava para os momentos mais cruciais. Bom, essa epístola, ou esta carta, tem também uma característica interessante. Você vai notar
como João faz questão de demonstrar que Jesus Cristo, pré-existente, Criador de todas as coisas, que sempre existiu, pela divina providência, Ele se fez gente como a gente, é o que a gente chama de a encarnação de Jesus. O verbo, o Logos, se faz gente como a gente. Deus se manifesta em pessoa humana. Ele se humilha, Ele se diveste ou tira sua honra e glória divina, para então poder trajar aqui, estar aqui em carne e osso, como foi com a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Por que João faz tanta questão que os crentes entendam que Jesus Cristo não é um espírito desencarnado, mas Ele é gente como a gente para valer? Porque enquanto o apóstolo Paulo, pregando nas igrejas, lidava com os judeus que queriam fazer os novos convertidos voltarem a cumprir a lei judaica, quando Paulo passava pregando numa cidade, lá vinham os judeus dizendo: olha, esse Paulo aí é um falsário, ele está pregando contra a lei de Moisés, porque esse negócio de salvação pela fé não está certo não, o indivíduo tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem que guardar não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que rezar bastante, tem que... Sabe aqueles indivíduos que gostam de acrescentar coisas à salvação? Os judaizantes faziam isso. Por onde Paulo passava, eles vinham atrás pregando uma outra doutrina. Se você quiser saber mais sobre eles, leia o livro de Gálatas. Vocês vão entender o livro de Gálatas. Esses camaradas querendo que os crentes agora ficassem de novo amarrados a doutrinas, a ensinamentos, a regras de homens, que impõem nas pessoas regras que nem mesmo eles conseguem cumprir. Mas João enfrenta um outro tipo, os chamados gnósticos. João enfrenta uma filosofia chamada gnosticismo, muito característica da nossa época, quando você fala de esoterismo e de algumas filosofias por aí. O que é o gnosticismo? Que palavra estranha. Vem do grego conhecimento. Gnose. É uma filosofia oriunda de Platão. Começou essa história lá atrás. Ele pregava o que a gente chama de dualismo. O espírito é bom, mas o corpo não presta. O espírito é iluminado e pode ser purificado. A alma pode ser purificada. Depois, na outra vida, a alma fica lá transmigrando e sendo purificada. O importante é o conhecimento. O importante é o que nós sabemos. A carne não presta. E os gnósticos, então, pregavam exatamente isso. E qual era o problema dos gnósticos? É que embora eles acreditassem em Jesus, sim, ele veio aqui, legal, mas nós não acreditamos que ele seja este espírito puro que se fez gente como a gente. Então eles negavam a encarnação de Jesus Cristo. E para o cristianismo isto é uma blasfêmia, porque se Jesus não se tornou gente de verdade, o sacrifício dele na cruz não valeu de nada. Porque só um homem inocente poderia ter pago o pecado e o preço dos nossos erros, nós que somos todos culpados porque transgredimos as leis de Deus. Eu e você mentimos, matamos, roubamos, o quê? Assassinamos. Não, isso aí eu nunca fiz. Lembra de Jesus? O Velho Testamento dizia: não matarás. Jesus disse: qualquer que no seu coração, na sua cabeça, intentar o mal, numa hora de raiva contra outra pessoa, principalmente no trânsito, já matou. Quem não matou aqui, levanta a mão. Basta, todo mundo aí quietinho. Amém, réus confessos. Parabéns, igreja. Porque a nossa culpa, Jesus já pagou na cruz do Calvário. O inocente nos viu na cadeia e pagou a culpa, pagando a fiança e dando a sua própria vida inocente por mim e por você. Eu nunca adulterei. Quem nunca no seu coração e pensamento maliciou contra alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo? Jesus disse: todos são adúlteros.
Então nós nos colocamos na condição de quem precisa da misericórdia de Jesus. E quando nós negamos que Jesus veio em carne, quando nós negamos que Jesus é Deus, como fazem as falsas testemunhas de Jeová, porque não compreendem que o Jesus do Novo Testamento, o Senhor dos senhores, o seu nome está ligado àquela promessa de Isaías 9:6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é o Deus maravilhoso que resolveu entrar na história e viver em carne e osso, para sentir tudo que nós sentimos, para ser gente como a gente e responder ao clamor de Jó, que dizia lá, se não me falha a memória, capítulo 19 ou 20 de Jó, ele diz: Deus é muito bom, você fica em cima, não tem ninguém para ser intermediário aqui, para sentir na pele o que eu estou sentindo. E Jesus vem para sentir as dores que eu sinto, as lutas que você sente, a traição que você sente, o desprezo que você sente, e mais do que isso, Ele foi capaz de lhe estender perdão, e é de graça, não custa nada, porque Ele já pagou o preço. Os gnósticos hoje continuam tentando fazer de Jesus um homossexual, não sei porquê. Fazer de Jesus um travesti, fazer de Jesus um bandido, fazer de Jesus um homem casado que transou com Madalena, fazer de Jesus um homo, um hétero. Eles ficam tentando tudo. E aqui, sem preconceito. Vocês entenderam? Querem fazer de Jesus um homem casado, que transou com Madalena, que criou filhos, que teve filhos. Ou querem fazer de Jesus uma outra coisa, que teve um caso com não sei quem. Os gnósticos continuam se manifestando modernamente sobre a égide de jornalismo e de coisa científica, de coisa mais furada que o povo compra, e vai comprar agora o novo livro de Dan Brown, porque ele é um deles. A nação espera o livro. O mundo inteiro leu o Código da Vinci, acreditando que era verdade, as imprecisões de todo jeito. Arquitetura imprecisa, dados imprecisos, erros crassos. Este evangelho que surgiu no ano 300, 400, escrito por gnósticos, que tinham como finalidade desbancar, ou desmascarar, ou tentar derrubar tudo que foi construído pelo cristianismo, à custa de sangue, de vida, e à custa de muito estudo da palavra e do Velho Testamento. Balela, não se sustenta na cabeça de um povo que se diz cristão, mas que nunca aprendeu a ler essa Bíblia ou a estudá-la de forma mais profunda e científica. É por isso que nós queremos nesse país que o povo siga estátuas, que faça romaria, que saia de moto por aí, alienadamente. Muitos sem mudar a sua própria realidade, de onde vêm e onde vivem, por anos e anos, para sustentar um comércio doente, para manter o povo na ignorância, e não se lembram do que Jesus disse. Vocês precisam conhecer a verdade, porque é só a verdade que pode libertar o povo. Conhecer o Cristo da Bíblia é ser lógico, ser inteligente, é pesquisar, é ir atrás, é saber que há dados, que você como jovem não pode ficar na faculdade ouvindo baboseira que não tem fundamento científico, e ainda ouvir gente dizendo que a Bíblia é um livro inventado no século passado, ou que já passou por não sei quantas, não sei do que, não sei da onde. Muito mais credibilidade à palavra do que se tem sobre livros ou escritos ou autorias de grandes filósofos e grandes historiadores do mundo. Bom, João combateu o gnosticismo, dizendo: agora é para valer, nós vamos saber quem é quem. O gnosticismo enfatiza que a libertação vem através do conhecimento, só que esse conhecimento é um conhecimento profundo, que se torna privilégio de meia dúzia de iluminados. O que quer dizer isso? Esse conhecimento profundo é secreto, é para alguns iluminados, parece coisa de igreja evangélica que acha que só meia dúzia pode interpretar as escrituras e conhecer a escritura.
Quando lá atrás, no novo pacto anunciado, o Espírito de Deus e você com a Bíblia na mão, Deus promete colocar no teu coração verdades profundas, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais subiu ao coração humano, mas Deus revelou aos seus filhos, grandes e pequenos, inteligentes e ignorantes, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Ele nunca chamou os acadêmicos e doutores, Ele chamou gente simples, do barraco, que aprende a ler através da Bíblia, e que começa a falar das grandezas de Deus, e você não sabe de onde vem tanta sabedoria. Dá para entender, igreja? Dá para entender o que é que nós estamos gritando aqui? É que o gnosticismo vive isso. É coisa de iluminado, é sociedade secreta, é só meia dúzia que tem o código. O código, cadê o código? Cadê a sociedade secreta? Jesus não tinha nada secreto. O que você diz aqui embaixo da mesa, diga no alto do monte. É para viver de peito aberto na rua, carne e osso, dizendo que nós somos gente, somos falhos, mas temos o caráter de Cristo em nós. O gnosticismo ensina também que a matéria é má. Aí tem duas consequências desse ensino. Uma é o que o nosso povo vive. Já que a carne não presta, então vamos viver na gandaia. Bebe todas, come todas, fuma todas, cheira tudo. Passa a noite, vira a noite, passa a noite, vira a noite, outra festa, e vamos, porque é a matéria, meu amigo, isso aqui não vale nada, vamos, bora, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O gnosticismo faz isso, é a sociedade do hedonismo. O que importa é ter prazer, não importa com o que, nem com quem. Esse negócio de prazer com mulher casada dentro de casa, irmã, amiga, sei lá, não interessa. É com tudo e com todos, a todo tempo, toda hora, e vamos embora. Porque a carne não presta. Aí o outro tipo de gnóstico é aquele que a carne não presta, aí ele pega um chicote com um pedaço de vidro e começa a bater nas costas. Ai, eu não presto. Ai, eu não presto. Orígenes, um dos pais da igreja, ele achava que tinha problema de sexo, aí ele foi e se autocastrou, cortou. E depois ele se arrependeu, porque ele disse, eu continuo pensando besteira, não deu certo. Então não adianta esse autoflagelo, não leva ninguém a nada. Outro dia eu ouvi dizer que lá no Juazeiro, aliás eu vi uma reportagem, tem um povo lá que são os caras do flagelo. Para que aquilo? É dizendo que a matéria é má e que o espírito é bom? É dizendo que você tem que estar se autoflagelando para poder aperfeiçoar o espírito? Não foi isso que o Senhor pediu. Nosso corpo é templo do espírito. Nós temos que cuidar desse corpo. Esperar a velhice com prazer, com esperança de que um dia nós receberemos um corpo incorruptível e vamos viver não como asinhas voando lá para cima, mas vamos viver num novo céu e numa nova terra. João não deixa meio termo na definição, e agora a gente mergulha no texto. João é de tudo ou nada, você já viu? O negócio dele é o seguinte: você tem que se posicionar, é amor ou ódio, é luz ou trevas, é pureza ou pecado. João pai, não tem cinza, não tem área cinza com ele, é um lado ou outro lado. Vamos nos posicionar? Você é o que afinal? Então João é mais ou menos assim, não é fácil não. Então vamos descrever algumas marcas do cristão autêntico. Antes, o vídeo está pronto? Dá para sair? Bora lá, vamos ver um vídeo aqui interessante, falando sobre cristão autêntico. Estou aqui no centro da cidade, clássico foi ontem, é tempo de comprar blusa nova, né não? Aí eu
decidi fazer uma pesquisa de preço, porque eu achei que lá R$149 no valor da blusa tá bem razoável. De repente, eu visitando aqui o Beco da Poeira, eu encontro alguma coisa legal, num preço que também vai ser bom, né? Olha ali, a blusa do Mota. Aí. Quanto é o preço dessa blusa aqui, chapa? 17. 17? 17 reais. 17 reais? E é original? É réplica. Réplica? É. Réplica é um nome diferente agora que estão dando, né? É. 17 conto. Por 149 é original, velho. Cara, assim na loja. 149, 13% do preço. Tu acha que vale a pena levar essa, velho? Vale a pena, né? Melhor que dar na original, né? Dá pra formar quase o time todinho, né? Não? Dá. A original eu compro só um, essa daqui dá pra comprar 9, ó. Dá 9, 10, quase. 11 camisas. Ó, aí dá pra formar o time completo. Dá. Não sei se vale a pena não, cara. Eu tô todo tempo me perguntando se vale a pena comprar a original ou vale a pena comprar a réplica, ó. Você ia levar a réplica, né? Qual é a vantagem? Só o preço? É o preço, né? Mais barato também, né? Tipo, o acabamento, esse Acaba negócio. meio que tá vendo, né? Mesma coisa original, né? Parece? Parece. Mesma coisa original. É, parece mesmo, viu, cara? Tá cada vez mais réplica, viu, brother? Se botar original com a réplica, você vai ver que é a mesma aparência. Cara, tô em dúvida, ó. Pô, a diferença é enorme, cara. O que é que tu acha aí? Você vai se identificar. Cristo falso ou um Cristo verdadeiro? Que tal uma promessa falsa ou uma promessa verdadeira? Que tal uma palavra falsa e uma palavra verdadeira? Que tal um cristão falso, um cristão verdadeiro? Qual é o fim? Se a gente continua apostando naquilo que não é, que aparentemente é, mas não é. Bom, eu fui criado quando pequeno, meu pai era feirante, na 25 de março. Compra-se de tudo lá, tênis de marca por preço muito barato. Ali também compra-se artigos eletrônicos muito parecidos com as versões originais. Tem, até o nome é quase parecido. É alegria quando compra e tristeza quando se tenta botar para funcionar. E se precisar de conserto ou recorrer à garantia, já era. Pois é, o que não é legítimo, embora compense no preço, pode causar prejuízos irreparáveis. Tem gente doente, porque andou atrás de um cristianismo doente, falso, não fundamentado na verdade e na palavra de Deus. Assim é a fé e espiritualidade que nós praticamos. Ser um cristão autêntico é ter como marca, como base, como fundamento, selos inconfundíveis, traços de originalidade, que tem como base, acima de tudo, a palavra de Deus, o Espírito Santo e o amor de Deus. Verso-chave do livro, 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi. Eu não revelei, eu não soprei, não foi um anjo que falou, não são seus sentimentos, não é um tremelique que você sentiu lá no culto. João não está dizendo nada disso, e ele era profeta, e ele tinha recebido do Senhor, ou receberia do Senhor, revelações fantásticas sobre o Apocalipse. Mas toda a revelação Deus disse: escreve. Presta atenção, meu irmão, meu amigo que nos visita. Estas coisas, João disse, eu vos escrevi, a fim de saberdes que tereis um dia a vida eterna. Quem sabe? É isso que está escrito aí? Não. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Aí ele explica: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê em Jesus, Ele é teu intermediário, teu mediador, teu salvador, teu Senhor. Você tem, não terá a vida eterna. Está escrito. Alguém me pergunta: como é que você sabe que você está salvo? Sei lá. Porque eu creio em Jesus e porque está escrito que quem crê nele tem a vida eterna. Essa é a minha base de fé, está escrito, e eu creio nessa palavra.
Hoje, ou seja, nessa semana, o texto básico é 1 João, texto-chave 2:3. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. O cristão autêntico é, acima de tudo, uma pessoa que tem como base a palavra. Não é eu acho. Quando um crente começar a dizer no seu grupo pequeno, eu acho, sabe? Eu acho que você deveria. Isso aqui não pode ser assim. Isso é muito radical. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Ai. Diga, meu irmão, o que é que está escrito na Bíblia? Me explica o que é que Deus diz acerca deste assunto. Atenção, ovelhinhas recém-convertidas a Jesus, comecem a fazer essas perguntas. Vocês vão incomodar aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, quando vocês começarem a perguntar assim: o que a Bíblia diz sobre isso, hein? Toda vez que um repórter ou alguém vem fazer uma entrevista, ou me ligam lá para, vamos fazer uma entrevista aqui na CBN, não sei aonde. Pastor, está acontecendo isso na cidade, nós temos agora um novo posicionamento. Nós queremos para saber qual é o posicionamento da Igreja Batista. Aí a primeira coisa que eu digo é: eu não sei o posicionamento da Igreja Batista. Mas o senhor não é batista? Olha, eu não sei o que a Igreja Batista pensa, mas eu sei o que a Bíblia diz. E se eu não souber, eu vou pesquisar. Eu vou falar na perspectiva do que a Bíblia diz. Dá uma olhada comigo rapidinho, e depois você vai poder fazer isso em casa. Olha o que há de comum nessas referências de 1 João. 1 João 4, essas coisas pois vos escrevemos. 2:1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo. 2:7, amados, não vos escrevo, todavia vos escrevo. Filhinhos vos escrevo, pai eu vos escrevo, filhos vos escrevo, não vos escrevi, e isto acabo de escrever, estas coisas vos escrevi. Estão entendendo, amado? O maior pecado que a igreja romana cometeu contra o povo desse país foi manter o saber circunscrito a meia dúzia de privilegiados da corte, e o resto do povo na ignorância, analfabetismo. Quando eles tinham a palavra nas mãos, nós precisamos ajudar as pessoas a lerem e escreverem e compreenderem assim a verdade de Deus que está escrita. Nós somos um povo preguiçoso, não é por nada não, é pelo demônio da colonização. É o demônio da colonização que nos fez ignorantes. Hoje nós estamos começando a ler, aprendendo a ler, tendo interesse na leitura. Não só evangélicos, até os católicos carismáticos estão andando com a Bíblia para cima e para baixo. E já tem padre abrindo a Bíblia, ao invés de abrir aquele livrinho que repete a mesma coisa várias vezes. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, tampouco o poder de Deus. O que sabemos, o que conhecemos, o que praticamos e o que professamos deve ter como base a palavra de Deus, escrita, registrada, disponível para definir e autenticar o verdadeiro cristão. Ainda tem igreja evangélica que fecha a Bíblia e faz com que o povo comece a viver de revelações de indivíduos e pessoas e homens e mulheres que se dizem profetas e mensageiros de Deus. Fecham os 66 livros, ignoram o que a Bíblia diz e passam as suas próprias revelações. Isso não pode prevalecer no meio de um povo que adora o Senhor, que ama o Senhor, que segue ao Senhor, que conhece ao Senhor. E esta igreja jamais foi caracterizada por isso. Se Deus quiser, no meio do mato, numa hora de perigo, descer para me dizer alguma coisa através de uma pessoa, de um animal, de um macaco, de uma cobra, Ele faz como Ele quiser para me tirar daquela situação. Mas jamais Ele o fará para estabelecer doutrina ou para guiar a minha vida ou a sua vida, como se nós fôssemos submissos e sujeitos a cartomantes. Leia a mão. Como a minha esposa disse, eu estava dizendo ali para mim, essa eu não vou falar não, né? Proibido. Mas eu vou falar. O cara disse assim, eu vou aplicar para mim, assim: você é um grande líder porque você é de Escorpião. Escorpião? De onde você tirou isso? Dos astros. A astrologia é a maior furada que existe.
Qualquer cientista da astronomia, qualquer astrônomo vai saber que isso é uma baboseira que se repete. O cara repete a mesma coisa, mas o povo se sujeita àquilo, como se sujeita aos videntes. Quando eu fui uma vez lá em Baturité, fui ver um vidente que estava lá ajoelhado, dizendo que Maria estava mandando mensagem para ele. Eu vi muitos empresários dessa cidade, eu vi professores, eu vi gente inteligente. Não era o povão não, era gente de carrão. E eu fui lá no meio da multidão, e os caras com filme negativo, olhando, olha Maria apareceu, ah, Maria está lá, olha Maria aqui, olha Maria lá, e o vidente ajoelhado recebendo mensagem de Maria. As mensagens eram sempre assim: rezem o terço, frequenta a igreja batista não, católica. Se a Maria dissesse isso, eu não ia. Frequenta a igreja, não esquece o terço, faça novena em casa. Eu ouvindo aquelas coisas, o que é que Maria está dizendo? E aquele indivíduo profetizando, e o povo lá, comoção, todo mundo chorando. Não demorou muito, a polícia civil desse estado moveu uma ação contra aquele homem. Aliás, teve que prender, porque ele estava abusando de crianças naquele sítio. Eu fiz parte do processo, não como testemunha nem nada, mas porque eles tinham que agora enquadrar um religioso. Eles queriam saber, pastor, nos ajude aí, como é que a gente, quais os termos que a gente usa? Eu disse, meu amigo, para esse tipo de coisa não tem termo, isso é bandidagem, você quer que eu chame de pecado? O que é? O mesmo indivíduo estava lá, abusando de meninas lá dentro daquele sítio em Baturité, quando essa multidão de pessoas desta cidade, que vinham de Recife, de João Pessoa, estavam lá olhando para o céu e gravando a foto de Maria. É muito mais fácil carregar a multidão para alienação do que dizer para você, meu querido, examine o que está escrito, vá para casa, leia o que Deus está dizendo para a sua vida, siga o manual, que não é a interpretação do pastor não, é o que está escrito, é o que João disse, eu vos escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna aos que creem no seu nome. Então vamos caminhar aqui rapidinho, e de novo, esse texto é como se fosse uma amostra grátis, aquela de supermercado, que você come uma pitadinha para depois ir lá comprar o produto. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Vamos colocar aí na sua boca, no seu coração, na sua mente, aquelas pepitas amostras para você ir para casa dizer, puxa, que livro fantástico, vamos estudar isso no nosso grupo pequeno, vamos caminhar durante essas 5 semanas. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Uma das marcas do cristão autêntico é que ele conhece o Cristo. Ele conhece Jesus Cristo. Você que tem o esboço aí, se quiser, tem caneta, quiser preencher, o preenchimento é esse aí. Conhece o Cristo. Esta é uma das marcas do cristão autêntico. Ele não conhece o Papa, o Bispo, o Apóstolo, a Bispa, a Pastora, a Pastriz, a Profetisa. Não é isso? Pastriz? Gostaram? Você quer esse nome aí, Lô? Isso não é que isso não é a roupa, não é a veste, mas é um conhecimento que se tem da pessoa de Jesus. Olha o verso 1. João começa a dizer, aquele que era desde o princípio, antes de todas as coisas, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e que contemplamos, e as nossas mãos o quê? Apalparam. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está combatendo quem? Lembram? Ixi, já esqueceram. Os gnósticos, que acreditavam que a matéria era má e o espírito bom. Percebe como ele já começa dizendo, nós vimos com os nossos próprios olhos, nós apalpamos, ele tocou nele, era de carne e osso. O alicerce maior da nossa fé é a pessoa de Jesus. Olha como ele começa, o verbo da vida. João, tendo sido testemunha ocular da presença de Cristo entre nós, não deixa dúvidas quanto ao alicerce maior da nossa fé. Ele começa com Jesus. Cristo, o verbo que se fez gente.
Paulo disse em 1 Coríntios 3,11: ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, Jesus Cristo. Nós não temos outra mensagem para pregar. Quem anda no Espírito fala de Jesus. Por isso que Maria, quando reconheceu no Filho Messias, disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chamou o Filho Jesus de meu Salvador. Está lá no Magnificat de Maria. Jesus é o fundamento. A maior prova de amor de Deus foi revelado, ou ter se revelado no Filho Jesus. A maior prova de que Deus ama e nos ama de forma concreta foi Ele ter enviado o seu Filho. Aí diz: a maior prova do amor de Deus foi ter se revelado no Filho Jesus. Deus se revela na natureza. Você pode perceber Deus na natureza. Você pode perceber Deus pela palavra escrita, porque fala dele. Mas a sua maior prova de amor foi ter revelado o seu próprio Filho Jesus. Ele mesmo disse, ouçam, João 14:9: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é um reflexo verdadeiro do Pai. Aqui temos o fundamento do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, base da nossa fé, o Verbo encarnado, a própria manifestação de Deus entre nós, Jesus. Negar isso é seguir o gnosticismo, é ter o espírito do anticristo e ser um falso profeta. O Verbo existe desde o princípio, mas para nós, tudo começa quando a gente se entrega a Ele. Tudo começa quando nos entregamos a Ele. Você já ouviu falar de Jesus, mas você precisa tomar uma decisão. Ninguém nasce convertido, ninguém nasce fiel a Jesus. Todos nós precisamos um dia tomar uma decisão e dizer aberta e publicamente: eu me entrego a Jesus Cristo e o recebo como meu Senhor e Salvador. Sabe por que nós fazemos apelos, amigos? Não é para você fazer uma decisão para essa igreja não, nem para esse pastor aqui. É para você poder ter a oportunidade de publicamente dizer, levantando a mão, gritando, dando um pulo, faça o que você quiser. Mas você tem que abrir o seu coração e a sua boca e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a orientação da Bíblia em Romanos 10:9. Confessa. Confessa. Aqui temos o fundamento. O Verbo que existe desde o princípio. Mas para nós tudo começa quando nos entregamos a Ele. Olha o verso 2. A vida se manifestou, nós temos visto, e dela damos testemunho, vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Jesus é a própria vida eterna que se nos manifestou, ou que se manifestou a cada um de nós. Ele é a vida, nele estava a vida. Ele é o doador da vida. Você quer ter vida? Vida de verdade, vida abundante, é seguir Jesus. É o caminho de vida, o resto é caminho de morte. O resto é droga, é cadeia, é separação, é tristeza, é maldade humana, é o que você está vendo aí na sociedade. Olha aí, o mundo resolveu que Jesus não existe, que Deus não está com nada, que agora nós temos que seguir a estátua A, B, C e D, temos que seguir a filosofia não sei aonde, a caminho não sei da onde, a caminho das Índias, a caminho não sei do que, aí o povo está indo aí atrás. Esses deuses que não resolvem o problema nos seus países, que mantêm o povo lá debaixo da imundícia, da falência total. Veja as castas da Índia, coisa linda. As castas que não têm mais condições de alcançar nível nenhum, vão passar o resto da vida sofrendo e tomando banho naquele lugar sujo. Todo mundo acha legal, não é legal? Por que não foram fazer as mesmas coisas que os indianos fazem? Mostraram o lado lindo, o lado bonito. Aí todo mundo agora bota um negócio na testa e sai falando e usa aquela roupa. Todo mundo agora é bacana ser hindu. Jesus não está com nada, porque se Jesus fica pedindo para a gente mudar de vida, mudar de caráter, eu não estou afim disso. Jesus entra na vida da gente para dizer: ama o teu marido, ama a tua mulher, respeita o teu pai, cria o teu filho, olha por ele, vela por ele, respeita a autoridade. Não, o negócio da Índia é outro, meu.
O negócio da Índia é o elefante, é o rato, é o macaco. Porque esses bichos aí não pedem nada da gente. É só monta em cima e vamos embora. E a vida vai levando. Vai logo, a Globo vai arrumar outro. E é o ópio do povo, essa droga dessa TV, fazendo o que fazem com a nossa sociedade. Desgraçando gente, matando gente, levando crack para todo lado. Levando a pornografia para todo lugar, porque virou uma bestialidade. O negócio abriu tanto que ninguém espera mais. Mulher virou objeto, símbolo sexual e objeto sexual. O homem é a mesma coisa. É uma coisa doida. Olha que legal. Mataram o Cristo. Mataram o Deus. E nós continuamos aqui vendo Deus restaurando famílias, restaurando pessoas, restaurando crianças, restaurando idosos. Pelo nome de Jesus, pela palavra de Jesus. É possível. É possível. Conhecer Jesus é crer no que Ele é, no que Ele diz e crer no que Ele fez. Você não pode dizer que é seguidor de Jesus e pensa que conhece Jesus como você conhece o Bin Laden. Sabe quem é Bin Laden? Ah, eu sei. Já esteve com ele? Você crê no que ele fala? Você crê no que ele faz? Se você crê, seguranças, prendam. Porque esse cara vai explodir a gente aqui, já já. Então dizer que conhece Jesus, significa você crer no que Ele é. Deus que se fez gente. Crer no que Ele fez. Morreu pelos meus pecados para me dar libertação e pleno perdão e me conduzir à vida eterna. E crer no que Ele diz, a sua palavra registrada. Aqui temos a prova de autenticidade que você é um cristão de verdade quando você segue Jesus. O que temos visto e ouvido, versos 3 e 4, também anunciamos para que vocês tenham comunhão uns com os outros e comunhão com o Pai e com o seu Filho. Ninguém consegue guardar tamanha revelação. Aí vem o desejo de anunciar. E ele diz: nós anunciamos o Cristo, e quando nós anunciamos a Jesus, nós provocamos duas situações. Primeiro, comunhão é a solução divina para a solidão. Quando nós cremos em Jesus, nós nos juntamos, nós chegamos juntos, nós nos relacionamos. Quando nós cremos em Jesus, nós temos alegria, a solução de Jesus para o vazio do ser humano. Nossa comunhão tem como base a comunhão do Pai com o Filho, e do Filho com a gente e o Pai também. Enquanto os homens tentam produzir situações e estados de alegria através do bebe muito, toma muito, fuma muito, Deus revela que a plena alegria vem da comunhão primeiro com Deus. Como disse Davi no Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria. Eu quero começar a série sobre a questão da sexualidade no dia 15 de novembro, tratando sobre essa questão do prazer. O que é ter prazer de verdade? Se você quiser saber o que é ter prazer de verdade, nós vamos abrir a Bíblia para você entender o que é prazer, que supera todos esses prazeres fúteis e passageiros que os homens correm atrás, pagam dinheiro, gastam dinheiro, se enrolam todo, se enroscam todos e não conseguem ter prazer, como Jesus nos oferece. Primeiro, a marca do cristão autêntico: conhece Jesus Cristo. Segunda marca: confessa. Em nome de Jesus, ele confessa, ele abre a boca, ele admite. 1 João capítulo 1, versos 5 e 6. A mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se você diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, você está mentindo e não pratica a verdade. Olha como João é forte. Não é à toa que ele é chamado filho do trovão. Ele dá logo uma cacetada na cabeça da gente. Sai para lá. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, você está mentindo. Você não pratica a verdade. A escuridão, a noite, a penumbra permitem que a sujeira fique escondida, assim como os atos escusos praticados pelos homens. Por que nós gostamos tanto da madrugada?
Salvo pelo povo que tem insônia. Hoje, 3 horas da manhã, puf, acordei. Aí eu vou orar, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Mas eu sei que tem gente que gosta da noite. Tudo tem que ser no escuro. As festas mais malucas tem que ser no escuro. Tudo começa no escuro. Por que o escuro? Porque se a sua casa estiver suja e todas as janelas fechadas, vai entrar alguém e não vai perceber. Que legal essa casa, muito linda, né? Uma penumbra maravilhosa. Se abrirmos as janelas, ai, deu para ver o pó, deu para ver o chão, deu para ver a barata virada para cima. Festa de crente é para ser meio-dia. E aí, galera jovem, por que é que dá esse negócio doido que a gente vira, né? Tudo começa meia-noite. Meia-noite. Festa de aniversário, meia-noite. Festa o quê? Meia-noite. Por que é meia-noite? Eu não estou dizendo que você não pode louvar a Deus à meia-noite. Pode fazer vigília, né? Os jovens vão fazer vigília à meia-noite. Vigília nas boates, vigília nos condomínios, vigília nos motéis, vigília no carro, vigília. É invocado porque eu já fui desse negócio da noite. Quando eu era menino, me empurrava para dentro das boates lá, e porque era novo, ia tocar cavaquinho. Aí quando chegava o juizado, não sei o quê, me tiravam de lá correndo e ficava só o cavaquinho. E depois botava de novo, e era uma confusão, e eu olhando aquilo tudo, menino, criança ainda, jovenzinho, adolescente. Por quê? Toda sujeira é feita de noite, e no escuro, e às escondidas. Por isso o Senhor está dizendo, Deus é luz, entende? Claro que eu não estou falando da questão de luminosidade, mas estou dizendo de uma vida aberta, onde Deus entra, onde Deus penetra, onde você abre o seu coração e diz quem é, e não tem vergonha de dizer que errou, que pecou, que confessa, que abre o jogo, que admite os seus erros, que não fica dando desculpa, não fica culpando o mundo, a pessoa, a mulher, a Eva, o Adão, o outro, o filho, o pai, o patrão, o empregado. Não é muito mais fácil a gente aprender como crentes em Cristo Jesus? É uma marca do cristão. O cristão que diz que não peca é mentiroso, mas o verdadeiro cristão tocado pelo Espírito Santo diz, eu errei, me perdoa. Você errou 90%, mas eu errei 10%, e 10% diante de Deus é 100%. Assume, para de dar justificativa, para de querer culpar o mundo, os outros, o pai, a mãe, a criação, o Freud, não adianta. O Senhor tem pleno perdão para você. Então quem conhece Jesus, a marca autêntica é, em nome de Jesus, ele confessa, ele abre o jogo, ele diz o que está lá dentro, ele é real, ele é verdadeiro, amém? A luz acaba com a falsidade, acaba com a sombra, a silhueta mentirosa dos que preferem trevas. Nossa autenticidade vem da coerência entre falar e fazer. Se andarmos na luz como Ele na luz está, aí vamos ter comunhão uns com os outros, comunhão, transparência. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, amém? Nos purifica de todo pecado. Se você disser que não tem pecado nenhum, verso 8, você está se enganando. Mas se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu penso que essa ideia de nos purificar de toda injustiça, são aqueles pecados que a gente não se tocou ainda. Mas aqueles que você sabe, confessa a Deus. E fale com o irmão, compartilhe com o irmão para ele lhe ajudar na caminhada. Tem cura quando você abre o seu coração. Confesse a Deus. Se ofendeu alguém, vá lá e peça perdão. Fale a verdade. Encara o pecado de frente sem negação. É uma marca do cristão autêntico. Começa pela verdade da presença do pecado em nós. Não adianta enrolar, sublimar, negar, fazer de conta. Não. Abre o jogo. A obra de Jesus diz que o seu sangue nos purifica, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele é nosso advogado junto ao Pai, e Ele foi aceito como pagamento pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. Você deve quanto no banco?
Você devia muito para Deus. Jesus foi lá com um cheque escrito pelo seu sangue e entregou ao Pai e disse: está pago. Você para de querer pagar, meu irmão e meu amigo. Você não tem condições de pagar os erros que você cometeu e que você cometerá. Entende? Decora esses versículos. Temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelo meu pecado. Ele é o pagamento. Ele é a fiança. Ele é o depósito feito na conta lá que eu estava devendo. E quando eu cheguei lá, rapaz, tem saldo aqui agora. Não para eu pecar, mas para eu viver uma vida de gratidão e santidade na presença dEle. Amém? Os acusadores vão aparecer. O inimigo, os outros e nós mesmos. Talvez você está curtindo aí um pecado que você dizendo: eu não me perdoo. Quem é você? Rapaz, eu errei tanto que eu acho que Deus não vai me perdoar. Que é isso? O que você está dizendo é que a morte de Jesus não é suficiente, que o sangue de Jesus não é suficiente. Não diga isso, é uma blasfêmia. Essa coisa de que eu não me perdoo, isso é masoquismo. Você está querendo sofrer até quando? Se mostrar vítima, para quê? Você não pode dizer algo sobre você diferente daquilo que Deus diz. Deus diz que se você pecar, tem um advogado junto ao Pai. Abre o jogo e confessa, Ele é poderoso para te libertar, te perdoar e zerar a tua folha. 0, 0, 0. Sexta-feira, no Celebrando a Restauração, a gente estava lá no casamento da Ritásia e do Daniel. Uma menina que vivia na beira-mar. Uma ex-prostituta, que jamais acreditou que alguém pudesse dar algum valor para o corpo dela, para a vida dela. E ali estava, diante do altar, restaurada, começando uma família, seus pecados perdoados, podendo olhar para frente. E ninguém pode apontar o dedo para ela, porque Jesus é quem a justifica. Casada pelo sangue, pelo poder de Jesus, testemunho da graça. Foi assim que Deus fez comigo, fez com você, está fazendo com cada um de nós, amém? E por último, a marca do cristão autêntico é aquele que caminha com Cristo. Tolerânciazinha aí de 5 minutos para vocês, para a gente fechar esse assunto, dado a minha introdução, que a gente não vai precisar usar nos próximos textos. O cristão autêntico caminha com Cristo. Sabemos que o temos conhecido, verso 3. Por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guardo, não obedeço os mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Mas o que vive na prática constante do pecado, presta atenção que vocês vão ver uma coisa em João. Atenção, alunos e alunas. Vocês vão perceber João falando uma coisa que eu quero diferenciar agora e depois eu aprofundo. Uma coisa é você dizer para o seu filho: seu preguiçoso, você é um preguiçoso. Outra coisa é o menino num dia dormiu demais e furou tudo, perdeu tudo, ele dormiu. Uma coisa é você chamar alguém seu bandido, outra coisa é o indivíduo ter cometido um ato. Cuide e olhe as pessoas como se elas tivessem cometido o ato. Olhe o ato. Uma coisa é alguém ter dito algo que não era verdade. Outra coisa é você chamar essa pessoa de mentirosa. Por quê? O mentiroso, ele tem costume de falar mentira. É uma característica dele. Ele só faz isso. Ele não tem jeito. Ele não consegue falar a verdade. Ele só fala mentira. Então ele é um mentiroso, porque é a característica. Mas alguém que comete um erro e mente eventualmente, ou engana, ou diz alguma coisa, é digna de compaixão e não pode ser taxada de mentirosa. Trate o pecado, mas ame o pecador. Entende? João vai fazer essa distinção. O crente é aquele que, tendo Jesus, o Espírito Santo e a palavra,
ele não vive na prática constante do pecado. Aquilo para ele não é mais natural como era antes. Dói, machuca, é ruim. Ele pode cometer 1, 2, 3 vezes, mas dói, é ruim. Ele vai apanhar e Deus vai trazê-lo de volta na peia. Mas ele não fica lá prostrado, porque é filho, ele vai voltar. O pai vai trazer de volta. Então, viver na prática constante do pecado, viver como uma porca que volta ao vômito, à lama, isso não é característica do cristão autêntico. O cristão autêntico erra, o Espírito toca, ele sabe que está errado e ele aprende a depender de Deus, abre a boca e diz: Senhor, me perdoa, eu errei, irmão, me perdoa, eu errei. Muitos novos na fé precisam aprender isso ainda, é um exercício, mas esta é a verdade bíblica. Aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Quem vive na prática constante do pecado, na prática deliberada do pecado, não tem nele a verdade e ainda por cima mente se disser que conhece a Deus. Eu não estou dizendo aqui para os amados irmãos arminianos que acreditam na perda da salvação. Para mim a perda da salvação é uma heresia, não cabe na minha Bíblia, porque Jesus Cristo, quando me adotou como filho, eu serei filho para sempre. Ele me disciplina, ele me pune, ele vai atrás, ele me recolhe como tem recolhido alguns, mas ele jamais tirará aquilo que ele deu. Ele diz: as minhas ovelhas eu as tenho na minha mão e ninguém pode arrebatar da minha mão. Dou-lhes a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Irmãos, eu posso passar mais tantos anos quanto Deus me der de ministério nessa igreja, eu vou continuar lhe explicando o que é isso. Mas nós não podemos admitir que um cristão autêntico, filho de Deus, ovelha desse rebanho, creia que alguém pode perder a salvação. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. A marca de quem conhece a Deus é a obediência, tal pai, tal filho. Por isso Jesus disse para os judeus: vocês têm por pai o diabo. 1 João capítulo 2, versos 5 e 6, para terminar. Um cristão não é conhecido pelo que fala, mas pelo que faz. Jesus mesmo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome não temos expelido demônios, não temos feito muitos milagres. Então eu vou dizer para eles claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, ou os que praticam a iniquidade. Mateus 7, 21, 23. No fim, a coerência de dizer que está em Cristo deve ser comprovada quando andamos como Cristo, à medida que andamos com Cristo. O nosso andar é nossa identidade mais visível. Terminando, o pessoal do louvor pode subir. O cristão autêntico, baseado na palavra de Deus, conhece o Cristo que se fez carne, confessa os seus pecados em nome da pessoa e obra de Jesus Cristo, e caminha coerente com aquele que o conhece e o confessa. Que o Senhor Jesus firme essas palavras nos seus corações. Nós precisamos de uma igreja autêntica, de cristãos autênticos, para a glória de Deus. É assim que nós vamos vencer o mundo, o pecado e o inimigo. Amém? Vamos aprofundar isso durante a semana. Tem alguém aqui hoje à noite nesse auditório que gostaria de publicamente dizer: eu quero seguir Jesus, recebê-lo como meu Senhor e Salvador? Mais alguém hoje à noite? Deus lhe abençoe. Publicamente diga: eu quero seguir Jesus, quero andar com Ele, quero conhecê-lo. Glória a Deus. Tem alguém aí? Deus te abençoe, aleluia, aleluia. Mais alguém hoje à noite? Diga: eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus, andar com Jesus, quero ser perdoado por Jesus, quero ter a vida de Cristo na minha vida. Louvado seja Deus, Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém? Levanta a mão aí bem alto.
Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aqui, ó, bem na frente aqui, bem na frente. Amados irmãos, abracem essas pessoas. Elas estão sendo recebidas na família de Deus. São irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Ao final do culto, procurem o espaço Conexão ali atrás. Vamos inseri-las nos nossos pequenos grupos e ajudá-las nessa caminhada de conhecimento e de vida com Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos sair daqui cantando e louvando ao Senhor. Não esqueçam as crianças do Geração. E até domingo nós teremos um outro fantástico capítulo de 1 João. Entrem na internet para pegar o esboço, o guia e etc, tá bom?